minha querida irmã. Saudades, né, de estarmos juntos, orando e louvando ao Senhor, mas temos aí a tecnologia ao nosso favor, né? Deus é bom e temos aí a tecnologia que pode nos aproximar. Então, esse é o momento de louvarmos ao Senhor juntos, continuar louvando ao Senhor através dos cânticos. E estamos aqui reunidos e agora é o momento de você se reunir com a sua família, chamar todo mundo aí na sala, no quarto, para louvarmos juntos ao Senhor. Faz
150, versículo 6, fala que todo ser que vive, que respira, louve ao Senhor. E é isso que nós vamos cantar agora, porque nós temos fôlego para cantar ao Senhor, para louvar e engrandecer o nome do único digno de todo louvor e de toda adoração. Vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, Obrigada, Deus, porque nós temos fôlego, Senhor, para poder te louvar, para poder te adorar, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Sabemos que não somos merecedores. Estamos aqui pela Tua misericórdia, Senhor. Então recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus, vindo de lábios impuros, ó Deus. Mas agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as circunstâncias, em todas as situações, ó Deus. Acalma, Senhor, o nosso coração neste momento, nesse cenário que temos vivido, ó Deus, mas confiantes que o Senhor tem cuidado de tudo e que tudo está em Tuas mãos, ó Deus. E agora pedimos que o Senhor prepare, ó Deus, as nossas mentes,
Prepare os nossos corações para receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite, em Teu nome, Pai. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu quero me dirigir a você, a sua família, desejando que a graça, a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo sejam abundantes, multiplicadas sobre a sua vida. A todos vocês, nós damos as boas-vindas para esse momento de instrução, de edificação, de consolo, quando falsas convicções nossas serão demolidas, mas convicções também serão construídas, serão solidificadas. Esta é a minha convicção, embasada na palavra de Deus, que quando Deus fala, Deus destrói falsas convicções, Deus acaba demolindo falsas esperanças que são, às vezes, construídas, alojadas no nosso coração, mas Deus também acaba erigindo convicções sólidas que são construídas a partir da sua palavra, da sua promessa, do seu caráter. E, portanto, eu convido você a participar em todo tempo, em todo momento que Deus nos reserva para a edificação, usando este veículo para o nosso crescimento espiritual, o nosso deleite no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar as boas-vindas também a você que tem visitado os canais da nossa igreja, do YouTube, do Facebook, do Instagram, ao site da IPG2. Eu quero acolher você, tendo esse instrumento que, embora geograficamente nós estamos distantes, mas esse instrumento acaba nos aproximando e trazendo grandes ganhos e benefícios para a nossa vida. Antes de trabalhar o tema dessa noite eu já adianto, é reorganize a sua família, seguindo a temática do mês de maio. Nós vamos falar nessa noite sobre reorganize a sua família, mas eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite, que é tanto um desafio ao seu coração, mas também vem carregado de promessa de Deus que tem a ver com as nossas contribuições, com as nossas primícias, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque em tempo de crise você pode utilizar este tempo para evidenciar a sua generosidade, o seu desapego às coisas materiais, mas o tempo de crise também pode fazer com que revele em cada um de nós a avareza, o apego às coisas que nós recebemos nessa vida e que temos a incumbência de sermos mordomos dessas coisas. E eu quero ler, então, o texto para estimular o teu coração, desafiar o seu coração, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, versículo 9 e versículo 10. Versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Pode ser que por conta daquilo que nós estamos vivendo, você queira confiar na sua sabedoria para exercer a gestão dos seus recursos. E com isso o seu coração pode se fechar e você deixar de fazer o que Deus diz que você tem que fazer. Eu não me dirijo apenas às famílias da IPG2, mas você que é membro de uma igreja evangélica, onde o seu pastor, a sua liderança está atuando, a sua igreja que tem os seus compromissos, você não deixe de ser fiel na devolução das primícias, das ofertas, para que a comunidade, a família da fé onde você congrega, dê continuidade às tarefas, possa assistir as pessoas. E o versículo 9 vem e reforça isso dizendo assim: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Não é de parte dela, não, é de toda a tua renda. E a promessa é: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós aqui da Igreja Presbiteriana do Guará 2 somos gratos a Deus, porque Deus tem disposto o nosso coração o tempo todo, o ano todo, em toda e qualquer situação, e nesse momento também, para que nós sigamos adiante, evidenciando a nossa fé naquele que supre as nossas necessidades, e obedecendo a sua palavra. Então eu quero estimular você a seguir adiante com esse coração generoso, com esse coração que é pródigo em abençoar as pessoas, mas também em obedecer ao Senhor nosso Deus, confiando nele de todo o coração. A entregar os dízimos ao Senhor, devolver as primícias ao Senhor, as ofertas ao Senhor, é um passo de fé, de confiança, de entrega plena,
em que nós testemunhamos aos outros que a nossa convicção, a nossa confiança está no Senhor nosso Deus, que atua acima das crises, em meio às crises. As crises afetam a nós, mas ao Senhor nosso Deus não. Então, abençoe alguma pessoa, abençoe os seus familiares que porventura estejam enfrentando dificuldades. Seja pródigo em abençoar, em ser generoso com seus familiares, com vizinhos, com pessoas que você tem conhecimento que carece de um suporte financeiro nesse tempo difícil, nesse tempo em que as carências ficam evidentes. Eu quero orar com você nessa noite para Deus abençoar a sua vida, para Deus manter a sua despensa cheia e manter o seu coração disposto para essa finalidade. Bendito Deus, tudo que temos, tudo que somos, pertencem ao Senhor nosso Deus. Às vezes nós nos esquecemos, Senhor, de que o cuidado, de que a provisão vem das tuas dadivosas mãos. E por conta do esquecimento e por conta do nosso coração, que tem apego às coisas aqui de baixo, às vezes nós deixamos de cumprir com os nossos deveres, deixamos de evidenciar a nossa fé e a nossa obediência no Senhor nosso Deus. Ó Deus, disponha, continue fazendo com que o nosso coração tenha essa santa disposição, Senhor, para devolver-te, para consagrar, para honrar ao Senhor nosso Deus com todos os nossos bens, com todas as primícias da nossa renda. E assim, Pai, nós tenhamos condição de abençoar pessoas, de abençoar famílias, de cooperar com aqueles irmãos que estão nos campos missionários pregando o Evangelho e que tanto carece tanto da nossa intercessão quanto do nosso apoio financeiro para que essas famílias prossigam pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E Deus, não nos deixe esquecer dos nossos familiares que enfrentam dificuldades financeiras. Ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos sensibilidade para acudir os nossos também, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes e amigos, que porventura, ó Deus, enfrentam um tempo de crise, de escassez na sua família. Ó Deus, ensina-nos a te adorar com as nossas primícias, a te bendizer, a cultuar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E abençoe abundantemente o teu povo, Senhor. É promessa do Senhor conceder prosperidade ao seu povo. Não é uma barganha, é o Senhor quem promete isso. Então, Pai, abençoe fartamente, abundantemente ao teu povo nesses dias. Que o teu povo veja as tuas mãos santas e poderosas atuando na nossa vida e na nossa história também, na nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos então ao livro da Palavra de Deus, o livro do Deuteronômio, capítulo 6, e nós vamos ler os primeiros 3 versículos deste livro, ou deste capítulo, melhor dizendo, capítulo 6 do livro do Deuteronômio, os primeiros 3 versos, e depois, à medida que nós avançarmos na exposição, nós vamos repartindo a leitura da Palavra de Deus com vocês. Diz assim o texto da Palavra de Deus: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Nessa noite nós vamos avançar então no tema reorganize a sua família. Reorganize a sua família. As mudanças ocorridas na história, que vão se processando, elas efetuaram ou efetuam mudanças na sociedade como um todo. E a família, como é parte da sociedade, esse núcleo menor da sociedade, é também afetado por conta das mudanças que ocorrem nesse processo histórico. Aliás, só uma nota de rodapé, um historiador famoso no contexto brasileiro, o Leandro Carnal,
ele disse recentemente, quando surgiu essa crise da pandemia, ele disse o seguinte, que há processos que estão em curso e há 3 coisas que aceleram os processos que estão em curso. Ele diz que as guerras aceleram os processos que já estão em curso nas sociedades, no meio do povo, e também existe a epidemia. As epidemias também são instrumentos que aceleram processos e também revoluções. Nós estamos enfrentando, ou já passando por algum tempo, por transformações velozes. E agora nós estamos enfrentando transformações que estão se processando de modo mais veloz, por conta da epidemia do coronavírus. Isso é fato. A sociedade contemporânea nunca mais será a mesma. Há mudanças que já estavam ocorrendo, especialmente no âmbito da tecnologia. Há algum tempo nós jamais imaginávamos que os nossos filhos fossem assistir aulas da escola via online. Hoje, de modo mais massivo, as crianças estão em frente a uma tela de computador, de notebook, para assistir às aulas. É uma mudança drástica que afeta a todos nós. Então, esses processos em curso ganham uma velocidade diante disso. Agora, essas mudanças que ocorrem na sociedade e que afetam as famílias, tanto positivamente como negativamente, me parece que ao longo da história, mais negativamente do que positivamente, nós vamos perceber que, entretanto, surgem alguns movimentos, percebendo essas mudanças, percebendo o quanto as famílias são afetadas. Estes movimentos, então, aparecem para oferecer algumas ferramentas, alguns recursos para as famílias que foram se perdendo, que foram se passando por um processo em que elementos que eram importantes foram saindo do eixo, foram saindo do lugar. Então, existem alguns movimentos. Eu selecionei aqui um movimento mais percebido numa pessoa, de uma entrevista que assisti e também li, da Palhaça Rubra. Palhaça Rubra, ela tem feito sucesso na TV e no teatro. Ela inaugurou recentemente um workshop chamado Planejamento de Diversão Familiar. Ela, então, oferece um workshop, tanto no teatro e na TV, ela apresenta isso também, planejamento de diversão familiar. O propósito é ensinar filhos e pais a brincar juntos, a passar um tempo juntos. E numa entrevista, a palhaça, ela respondeu algumas perguntas e eu selecionei 2 perguntas e, consequentemente, as respostas que ela deu. Escute bem a primeira pergunta que foi dirigida a ela. Qual o perfil da família que procura esse tipo de workshop? Perguntaram a ela sobre este projeto que ela desenvolve, planejamento de diversão familiar. E ela respondeu, escute o que ela disse então, oferecendo elementos para as famílias que passaram e que estão passando por este processo de transformação. Ela diz então assim, ao contrário do que muitos possam imaginar, não se trata de casais à beira da separação ou filhos perdidos com depressão. São famílias que desconectaram. Então, elas não têm esses traços que a gente pensa assim. Por que essas famílias estão procurando isso? Então, essa palhaça respondeu, olha, não é por conta de famílias que estão com problema de divórcio, tentativa de separação, e de filhos que estão padecendo ou enfrentando algum tipo de depressão. São famílias que procuram porque estão desconectadas. As pessoas se encontram em casa depois do trabalho, ela diz, e da escola, e não interagem. Cada um fica no seu próprio universo. Isso é fato. Talvez você mesmo perceba um pouco disso na sua família. Talvez eu perceba um pouco disso na minha família. Talvez numa fração um pouco menor. Mas nós vemos isso. Às vezes nós chegamos e muito mal damos um oi, talvez um beijo na recepção ali da porta, e cada qual vai para o seu universo, o seu mundo. Essa foi a primeira pergunta e a resposta dela. Agora, a segunda pergunta, então, que fizeram a ela, não estou colocando na ordem da entrevista, eu selecionei 2 que eu achei que eram importantes para esse momento, ela foi perguntada, os pais deveriam passar mais tempo em casa? E ela responde, então, é claro que não dá para diminuir o tempo de trabalho do casal na imensa maioria das vezes.
Essa vida contemporânea é um negócio agitado, que demanda muita ação do pai, da mãe, do casal como um todo, e às vezes o tempo fica escasso mesmo. Então ela diz que não dá para diminuir isso, ela reconhece isso. Ela é realista, ela está oferecendo um instrumento, mas é realista. Ela prossegue então dizendo o seguinte: mas também não acredito, ela diz, não acredito na máxima de que tempo que se passa com os filhos. Deixa eu retornar à leitura. Não acredito na máxima que diz que não importa a quantidade de tempo que se passa com os filhos, mas a qualidade. Ela diz que não acredita nessa máxima. Muitas vezes priorizamos situações erradas, disse a palhaça. É muito interessante, eu gostei muito de ouvir essa entrevista dela. Eu sou do tipo de pessoa, e penso que talvez você concorde comigo em alguma medida, que essas iniciativas são boas e elas precisam, de alguma forma, serem acolhidas, em alguma medida. Essas iniciativas de instrumentos, de ferramentas que são oferecidas à igreja. Mas essas ferramentas, esses instrumentos, não sanam, não resolvem problemas mais graves, mais profundos, no seio da família, que envolve relacionamento, comportamento, convicções, crenças, hábitos e valores. Isso não pode alterar o curso ou reorganizar aquilo que verdadeiramente importa no seio da família. Não nego que esses instrumentos sejam bons. Se eu pudesse, participaria do workshop que é oferecido por ela. Acho interessante conhecer essas coisas que estão acontecendo por aí e que são boas, resultado da graça de Deus. Mas elas não resolvem problemas que são axiais, que fazem parte do eixo da funcionalidade da família. Quando se fala de reorganizar a família, talvez você pense que nós estamos pensando numa família completamente desajustada, desarranjada da sua funcionalidade e do seu comportamento. Necessariamente não. Mas talvez é importante também pensar nessas coisas. Se a coisa se encontra fora do lugar, logo é preciso reorganizar esses aspectos também. Nossa proposta aqui, nessa noite, à luz desse texto e trabalhando essa temática, é olhar para algo que esteja voltado mais para o aspecto da convicção, de algo que alcançou a nossa mente, que informou e transformou o nosso coração e que leva-nos para o aspecto da funcionalidade ajustada, reorganizada de acordo com a palavra de Deus e que, consequentemente, toca no comportamento dos membros da família. Então veja só, antes a cabeça, o intelecto, informado pela verdade de Deus, de quem é Deus, do que Deus fez e como Ele deseja se relacionar conosco. Essa verdade, então, que alcança o intelecto, toca o coração, mexe com as nossas emoções e vontade, vai levar para uma funcionalidade organizada de acordo com a vontade de Deus. Isto posto, vai afetar também o nosso comportamento enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos, nessa estrutura familiar que Deus criou e que Deus se agrada dela. E eu penso que este capítulo 6, ele vai nos fornecer elementos para a espiritualidade cristã no que tange a reorganizar a nossa família nesse tempo em que nós estamos vivendo, para glorificar a Deus, para o bem-estar dos membros da família, da felicidade que se processa nesse âmbito familiar. Agora, veja só, dito isso, nós vamos ao texto considerando esses versículos introdutórios, e eles são como que uma síntese, um resumo do que Moisés vai tratar depois em todo o capítulo 6. Mas aqui, enquanto resumo, a ênfase é o ensino. Moisés está ensinando, Moisés está trazendo à mente do povo verdades que ele já tinha falado e agora ele traz de modo mais pormenorizado. O povo se aproxima da terra e o povo precisa de instruções. E no versículo de número 2, Moisés já fala do propósito desse ensino, que é para que o povo tema o Senhor. O propósito do ensino, nessa relação com os mandamentos de Deus, com os estatutos de Deus, com os juízos de Deus, é para que o povo tema ao Senhor. Versículo 2 diz assim: para que me temas ao Senhor, para que temas ao Senhor, teu Deus.
Então, o propósito do ensino é levar o povo a temer ao Senhor nessa relação. E nós vamos ver o seguinte: em que lugar? No lugar onde o povo iria habitar, a terra que o povo iria receber de Deus. É ali que o povo precisa ampliar, organizar a família antes de chegar lá, e chegando lá tendo esses elementos já presentes na vida de cada membro da família. Quais gerações seriam alcançadas com isso? Irmãos, isso é maravilhoso, porque, preste atenção nisso, Deus é Deus de família. Deus não pensa em uma geração, Deus pensa em várias gerações. Essa transmissão, este legado de ensino de verdades de Deus, é algo que sempre fez parte do plano de Deus. Se você notar o versículo 2 no finalzinho, diz aí o texto: mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho. Deus é Deus de família, Deus é Deus de gerações, e Ele quer que isso aconteça com as gerações. Aqui são mencionadas 3 gerações. E o tempo? Todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias. Deus deseja, Deus quer que o seu povo viva essas verdades onde o povo está inserido. Com que finalidade? Para que a vida seja prolongada, vida abundante, vida sem culpas, vida sem estragos que acontecem por conta de desobediência. Diz aí o texto: e que teus dias sejam prolongados, numa vida com Deus, numa vida em família, numa vida que o reflexo do caráter de Deus, da verdade de Deus que permeia toda a família, conceda e propicie à família abundância de vida. Então, note só, nós estamos, então, aqui para falar desse aspecto tão importante do nosso tema hoje: reorganize a sua família. E para reorganizar a sua família, para que a sua família seja uma família forte, para que a sua família não sucumba numa cultura contemporânea pagã, você precisa considerar o aspecto relacional com Deus e com os membros da família. Você precisa considerar o aspecto que envolve a verdade que permeia, ou que perpassa pela convicção de quem é Deus, o aspecto de quem é Deus, como Deus mesmo vai se revelar na verdade ou na sua palavra, mas também o aspecto do comportamento dos membros da família, de como que se comporta na sociedade, de como que se vive a ética do reino de Deus. É disso que nós queremos falar nessa noite. Reorganize a sua família, considerando estes princípios. Nós vamos, então, às verdades que estão nesse texto. Esse texto é um texto muito rico, e eu tive que ir retirando algumas pepitas de ouro para repartir com você nessa noite. Eu espero que você seja profundamente enriquecido com essas verdades. Ouvir constantemente é a primeira verdade. Reorganizar a família precisa levar em conta o ouvir constantemente. Veja e ouça o que diz o versículo de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Me acompanhe, preste atenção nessa trajetória do povo que saiu do Egito, que foi liberto do Egito, da escravidão de Faraó. E agora Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, na terra prometida que foi prometida aos patriarcas. Só que essa terra prometida é uma terra que tem a influência, sempre teve a influência do paganismo. É uma terra, portanto, em que antes de entrar nessa terra, antes de habitar essa terra, antes de receber essa terra, Moisés então grita aos ouvidos do povo, grita essa verdade dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Antes de habitar a terra, antes de possuir a terra, Deus oferece ao povo um credo, Deus oferece ao povo aquilo que haveria de ser a declaração de fé, uma declaração de fé monoteísta, de que existe apenas o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. As outras divindades não passam de fabricação das mãos dos homens, de fruto da imaginação dos homens. Mas em Canaã tem as suas divindades, tem os seus deuses, tem o seu panteão de deuses. E o povo que vai habitar a terra, que está saindo de uma terra pagã, que está sendo conduzido para uma outra terra, precisa entender que a sua convicção
perpassa por uma convicção que é singular. Não existem outros deuses que devem ser adorados. Só o Deus de Israel, ele é único, ele é exclusivo e, portanto, Israel precisa ouvir. E Moisés grita essa verdade para que o povo, todo o povo, escute o que estava sendo dito. O povo vai habitar a terra, isso é fato. Habitar a terra é promessa de Deus. Mas na terra em que Deus vai conceder o povo, existem essas conspirações, essas oposições à verdade de quem Deus é. O mundo está numa rebelião constante contra Deus. E o povo de Deus que avança no cumprimento da sua missão, da realização da sua tarefa, precisa atentar e não pode negociar esta verdade de quem Deus é. Isso tem que chegar na mente, isso tem que ficar bem ajustado no nosso coração, porque ali havia uma terra que estava dominada por aquilo que Deus sempre repudiou. Sempre repudiou. O que está acontecendo aqui é que o povo ali haveria de deparar-se com uma nova cultura, uma cultura pagã. O povo haveria de deparar ali com novos hábitos pagãos que revelam a pecaminosidade do povo. O povo haveria de deparar ali com outros valores que não faziam, jamais fizeram, jamais farão parte dos valores do reino de Deus. Outros deuses que estavam ali reinando, digamos assim, sobre as pessoas, subjugando as pessoas. Um novo mundo. O povo haveria de estar num novo mundo, numa nova terra, em que precisava receber os valores do reino de Deus. E para que isso acontecesse, o povo precisava escutar, e não só escutar, acolher a verdade de quem Deus é. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Antes de reorganizar a questão funcional, antes de reorganizar a questão comportamental, o povo precisava acolher no coração uma verdade essencial, sob a qual tudo mais haveria de ser construído e estabelecido. Deus é único. Reorganizar, portanto, a família passa pela verdade que envolve o conhecimento de Deus, que envolve convicção inabalável, convicção que precisa alcançar não só o intelecto, precisa adentrar os nossos ouvidos e alojar-se no nosso coração. E assim, Deus está então se dirigindo àquele povo, àqueles nossos irmãos, em alto e bom som, com uma voz clara e objetiva, para que o povo não tenha dúvida. A importância da convicção. A convicção, ela tem importância, ela tem valor pessoal, individual. A convicção, ela tem valor familiar, toda a família. Imagine você que quando Moisés está proferindo essas palavras, estão ali os homens, estão ali as mulheres, estão ali as crianças, uma multidão de gente, do povo da aliança, do povo que haveria de representar o Senhor naquela terra e no mundo. E, portanto, o valor da convicção, da verdade de Deus e de quem Deus é, precisava alcançar o indivíduo, precisava alcançar a família, precisava ter um alcance comunitário. Todo o povo deveria assimilar a verdade de quem Deus é. Por quais razões? Por quais propósitos? Por 2 propósitos que eu passo a enumerar. Primeiro, evitar que aquela cultura, a cultura presente na terra de Canaã, fosse incorporada na vida do povo da aliança. Meu irmão, reorganizar nossa família nesses tempos em que as mudanças já ocorreram e estão acontecendo, é pensar que nós não podemos incorporar essa cultura contemporânea pagã na nossa família. Esses costumes que são a rebelião, que mostram uma rebelião contra Deus. Esses hábitos que são pecaminosos, que adentram sorrateiramente no nosso contexto familiar, da nossa casa, e que nós vamos nos acostumando e aceitando vagarosamente essas coisas. O povo precisava, então, atentar para essa verdade da convicção, para evitar que aquilo que estava naquela cultura, que estava naquela sociedade, não fosse incorporado no seio da família da fé. Segundo, essa convicção tanto era para preparar o povo para evitar
que adentrasse essas coisas na vida do povo, mas também para preparar o povo para que o povo fosse capaz de transmitir os valores do reino de Deus, assim como o conhecimento do Senhor naquela terra pagã. O conhecimento, a verdade de Deus, do Deus que se revelou, do Deus que fala, é tanto para você atentar para aquilo que está presente na sociedade, que você não pode absorver, que você não pode acolher aquilo, porque isso seria uma grande afronta ao Senhor. Mas também é para lhe dar munição, te dar a ferramenta para você, a partir do conhecimento que você tem do Senhor, nosso Deus, a levar, transmitir os valores do reino de Deus para essa sociedade. Isso é reorganizar a família. O ouvir constantemente. O ouvir constantemente, continuamente. Não pode haver interrupção na verdade que é anunciada, que é proclamada do Senhor nosso Deus. Agora, veja só, nós estamos falando da igreja de Deus presente no Antigo Testamento, que tem os seus desafios e que precisa ouvir. Agora, quando nós olhamos para a igreja contemporânea, para o povo de Deus que está realizando a missão hoje, no aqui e o agora, no nosso tempo e espaço, e onde Deus nos colocou, a igreja ela não é levada para uma sociedade pagã, como aquele povo estava sendo levado. A igreja já nasce numa sociedade pagã, que já revela os seus traços de paganismo e de afronta a Deus. Diferente de Israel, então, a igreja, ela já se encontra, os nossos filhos já nascem numa sociedade perniciosa, alheia à vontade de Deus, rebelde à vontade de Deus, que revela, portanto, a sua pecaminosidade e que tem a presença dos seus deuses, que estão exercendo domínio. Eu terminei de ler um livro chamado Adoração a Baal, Antiga e Moderna. É um livrinho pequenininho, da editora Monergismo, que você, caso se interesse pelo assunto, pode fazer aquisição, porque a editora fica aqui na nossa cidade, né? É um livrinho pequenininho e muito rico, denso no seu conteúdo. Adoração a Baal, Antiga e Moderna. Existe um capítulo, então, que o autor Perkins, ele vai dizer, um britânico, e ele vai dizer o seguinte: a idolatria moderna, o Estado como Deus, o Estado assumindo o lugar de Deus. E é sutil, e me parece que é bastante pertinente para o momento que nós estamos vivendo, porque conquanto professamos a fé no Senhor nosso Deus, na soberania de Deus, na provisão de Deus e tudo mais, só que é sutil o modo como nós transferimos, de acordo com Perkins, o atributo da soberania de Deus para o Estado. E o que ele quer dizer com isso, e que é muito importante para isso? Quando nós transferimos o atributo da soberania de Deus para o Estado, e o Estado, então, se torna o Deus da sociedade contemporânea, é porque nós ficamos esperando do Estado o nosso bem-estar. Nós esperamos que o Estado dê conta de nos fornecer a proteção 24 horas. Nós esperamos que o Estado nos dê condição de desfrutar de boa saúde. Pense no que está acontecendo, como que as nossas fichas elas são, de modo mais amplo, depositadas no Estado. E sutilmente isso é sorrateiro, e de modo que, embora professemos a fé em Deus, mas nós esperamos que o Estado seja o nosso provedor, que o Estado seja aquele que vai nos dar prosperidade financeira e material. E me parece que essa percepção é muito pertinente, se encaixa como uma luva para esse contexto, porque embora existe a manifestação religiosa de fé no contexto contemporâneo, mas o Estado tem sido uma espécie de Deus que tem subjugado a maioria de nós. Deus está dizendo, então, portanto, se faz necessária a convicção, precisa, nesse primeiro item de reorganizar a família, é preciso gritar todos os dias aos ouvidos dos nossos filhos, ao ouvido do nosso cônjuge, gritar dizendo com Moisés: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não é o Estado, não são os instrumentos, é o Senhor a quem nós devemos prestar culto.
diante de tantas vozes que adentram as nossas casas, que penetram sorrateiramente no âmbito da nossa família, é preciso reorganizar a família, entendendo que o credo da igreja não foi alterado. A declaração da igreja continua sendo a declaração de Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A declaração de fé no Deus de Israel como sendo o Deus único, Deus da nossa redenção, da nossa vida, é a declaração que ajuda-nos e ajuda os nossos filhos a deparar-se com os tempos difíceis e a superar os tempos difíceis. A declaração de fé de Israel, enquanto convicção de uma verdade absoluta, ajuda-nos a encarar um futuro que para muitos é um futuro incerto. Você está entendendo a importância do que foi dito ali, do que está sendo dito aqui, para que não nos esqueçamos e não nos curvemos diante dos deuses da sociedade contemporânea. Fazê-lo é uma afronta a Deus. A convicção, portanto, da família cristã precisa reconhecer a presença pessoal do Senhor, reconhecer a sua exclusividade e singularidade, reconhecer a sua posição na história, reconhecer o seu governo sobre o mundo, sobre a história e sobre a nossa vida. Reorganize a sua vida conectando-se ou conectando-a à espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã, no reorganizar a família numa cultura pagã, passa pelo princípio do ouvir constantemente. Não pode ouvir uma vez e ouvir só outra vez. Mais tarde, não é ouvir constantemente. Essa pronúncia de Moisés precisava perpassar, precisava ecoar constantemente nos ouvidos dos líderes, de modo mais amplo, do líder da família, no caso, os pais, os maridos, e todos os habitantes ou todos os membros da sociedade do pacto de Deus. Reorganize a sua família. O que você tem ouvido? O que você tem dado credibilidade? Diante de quem você tem curvado? Você se curva diante do único Deus de Israel, o Deus da nossa salvação, o Deus da igreja? Reorganize a sua família. Em segundo lugar, amar integralmente. Reorganizar a família passa pelo crivo do ensino que envolve o amar integralmente. Versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Louvado seja Deus. Veja só, preste atenção numa coisa, no que está sendo dito aqui, que é importante para esse povo que estava para possuir e residir numa terra que foi prometida. É um povo que precisa, primeiro, ter convicção sólida de quem é Deus, para não se contaminar e não ser enredado e seguir a outros deuses, como diz o versículo de número 14. Mas agora, um outro elemento que tem a ver com afeição, que tem a ver com a disposição que são geradas dentro de nós, que nos leva para uma relação não de medo, mas de amor. Então, o conceito amor, amar a Deus aqui é uma coisa muito especial. A formalidade da lei existe, isso é fato. Mas o fundamento de um relacionamento duradouro e profundo é o amor a Deus. Às vezes a gente vai tentar trazer alguma ilustração, e porque elas são daqui de baixo, às vezes não se encaixam perfeitamente. Mas mesmo assim eu me arrisco. O que me levou a amar a minha esposa não foi a força do dever do pacto do casamento firmado diante do magistrado. Eu casei com ela porque eu já amava a minha esposa, embora ela pense que não. Mas é porque eu a amei, não foi a força da lei que iria me ensinar a amar a minha esposa. Eram as afeições de saber quem ela era e o que ela representava para mim que levou-me a amar e a me casar com ela e a perseverar com ela. E às vezes é provável que ela tenha tido vontade de me matar algumas vezes. Mas isso não anula o amor que nasceu. Agora, esse amor ele pode ser
ele pode ser, como é que eu poderia dizer? Ele pode ser fortalecido. Ele pode passar por um processo e se tornar mais forte, mais reluzente, mais robusto, mais resistente diante das intempéries da vida. Agora, não é a força da formalidade da lei que vai me ensinar a amar. Isso é algo que vai ser estabelecido enquanto imperativo de Deus, mas é algo que tem como fundamento o amor, que me leva a amar. Que me leva a amar. Deus exige isso. Mas a lei não é capaz de gerar amor no coração de ninguém. Antes do dever vem o aspecto da afeição. Dessa predisposição do conhecer o belo, do conhecer aquele que é amável, que é bom, e por conta disso eu me encanto com ele, eu quero estar com ele, e aí eu aprendo com isso que o amor deve ser a base desse relacionamento com Deus, em que a minha família está sendo reorganizada para amar a Deus sobre todas as coisas. O relacionamento baseado no amor, ele apresenta um caráter, um aspecto mais profundo de uma relação, que nos aproxima mais, que nos traz mais para perto daquele que é objeto do nosso amor, daquele que quer ser amado com todo o nosso ser, com todas as nossas predisposições que fazem parte, que estão presentes em nós. Daí, em primeiro lugar, eu aprendo sobre a extensão desse amor. O nosso amor a Deus deve ser um amor completo. O amor a Deus deveria abarcar todo o nosso ser. O amor deveria ser expresso na totalidade do nosso ser. Todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. O amor a Deus deve ser pleno, não deve ter espaço para mais nada que seja amado além de Deus. E essa é uma verdade no que diz respeito ao reorganizar a nossa família do ponto de vista funcional na relação com Deus e na relação familiar, que traz sobre nós uma demanda, um empreendimento, uma avaliação recai sobre nós para saber o quanto nós o amamos. Em segundo lugar, o amor a Deus é um mandamento, é verdade. Porém, para cumpri-lo, o indivíduo passa ou precisa passar pela experiência da transformação. Porque a lei não é capaz de fazer isso. Nesse mesmo livro, se você for até o capítulo de número 30, versículo de número 6, tem um conceito que é um conceito que toca no coração, que é um conceito que habilita ou que fala da transformação, que habilita aqueles que estão sendo instados a amar a Deus, a que possam amar a Deus como resultado da transformação. Versículo 6 diz assim, o Senhor que está dizendo lá, por meio de Moisés, que é preciso amá-lo, ele diz assim, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuíres... Não, versículo 6, desculpe. Versículo 6 diz assim, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para que ele vai fazer isso? Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O fundamento do amar a Deus é o amor. Mas só é possível amar a Deus quem experimenta uma transformação do coração. Uma transformação pessoal, mas uma transformação que Deus assegura, eu vou transformar também a descendência de vocês, para que essa descendência aprenda a me amar. Não parcialmente, mas com toda a alma, com todo o ser, para que não haja um coração dividido entre os deuses pagãos que foram criados pelas mãos dos homens e o Deus que é criador de tudo e todos. John Piper, ele diz alguma coisa muito interessante sobre o amor, que ele diz assim, o amar a Deus não é uma simples decisão. Você não acorda assim, sem que tenha passado pela transformação e fala, a partir de hoje eu estou amando a Deus, meu coração vibra por Deus. Não, o amor a Deus decorre daquilo que Deus faz no coração. Amar é resultado da transformação de Deus no coração do pecador, fazendo com que as disposições para amá-lo sejam construídas,
sejam geradas por Ele mesmo, pelo Evangelho e pela atuação do Espírito Santo. Mas o amor a Deus, o amor também, ele é marcado, evidenciado pelo teste. A obediência é o teste que comprova a existência do amor. Ele não nasce comigo, eu não nasci com este amor, mas Deus me habilita a amá-lo, e o que vai demonstrar na relação com Deus que de fato eu o amo é a obediência. A obediência é o teste do amor, da presença do amor. Foi o Senhor Jesus quem disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esses mandamentos que são guardados, eles são guardados como resultado da obediência e que são demonstrações da devoção a Deus, da gratidão a Deus do que Deus me deu. Então veja só, reorganizar a família considera esse aspecto do amar a Deus. Do amar a Deus. Agora, nós entramos num campo aqui que envolve um aspecto que é muito importante, em minha opinião, que é o exemplo de amar a Deus. O exemplo de amar a Deus no contexto da família. E aqui recai sobre nós uma responsabilidade grandiosa. Quando nós queremos transmitir um princípio para os nossos filhos, sejam princípios éticos, princípios relacionados à fé, à convicção, antes de transmitir os princípios apenas verbalizando, nós precisamos abraçar este princípio, ele precisa fazer parte do nosso coração. Talvez seja por isso que algumas famílias estão como que enfrentando crises, porque se diz uma coisa, mas se vive outra coisa completamente diferente do que se diz. Vejam que no versículo de número 6, sobre esse contexto do amar e do ensinar, ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aqui envolve o exemplo não só da verbalização, mas do procedimento diante daqueles com os quais eu convivo, neste caso, os membros da minha família. Por exemplo, se eu quero ensinar os meus filhos sobre honestidade, eu não posso ser desonesto. Se eu quero ensinar os meus filhos sobre o valor da verdade, eu não posso mentir. Eu preciso reivindicar e fazer com que aquilo que eu abracei, que eu entendo ser verdadeiro, seja transmitido para os meus filhos. Se eu quero que os meus filhos vivam uma vida santa, eu preciso, além de proferir estes princípios, eu preciso ter abraçado estes princípios e viver santamente, viver uma vida pura para os meus filhos. Daí, se eu estou no contexto em que eu falo, que eu estou organizando ou reorganizando a minha família, falando com a minha família sobre a necessidade de amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, os meus filhos precisam ver que Deus de fato é amado por mim. Se o seu filho não perceber em você que essa verdade do princípio do amor a Deus é materializada na sua dinâmica familiar, eles vão questionar e falar assim: olha, o senhor diz uma coisa, mas eu vejo que o teu amor é para com outro Deus, e não esse Deus que o senhor está falando, que deve ser amado. Reorganizar a família passa, portanto, por esse elemento que nós consideramos o princípio do amar a Deus. Precisa fazer parte do campo que envolve o nosso coração, de toda a nossa existência. Amor é uma expressão de lealdade, disse Thompson. Amor é expressão de lealdade. É porque nós amamos, pense, por exemplo, voltando a essa questão do casamento, é porque eu amo a minha esposa, que eu, a partir desse amor, revelo lealdade. Vivo em fidelidade. Não abro espaço no meu coração para que possibilidades de relacionamento alheios aconteçam na minha vida. Amar a Deus é expressão de lealdade, precisa sê-lo, para que você não dê espaço, não encontre espaço no seu coração outros deuses. Israel está indo para a terra prometida, e lá tem outros deuses que vão tentar disputar o amor do povo da aliança, mas a família está se reorganizando antecipadamente, se vacinando antecipadamente para não cair na teia dessa armadilha sutil dos amores aos deuses estranhos. Você ama a Deus? Você tem demonstrado para a sua família que você ama a Deus? Você, como marido, você
deixa de fazer certas coisas na relação conjugal, para não tripudiar, para não magoar, porque você ama Deus. Você, mulher, procura caminhar segundo o ensinamento de Deus, sendo submissa aos preceitos de Deus, por amor a Deus, em que o seu marido consegue contemplar em você, de fato, ela é uma mulher que ama a Deus. Você, filho, você obedece a Deus, e ao obedecer a Deus, você obedece os seus pais, e com isso dá visibilidade ao amor que você professa por Deus. É hora de reorganizar a nossa família à luz dessas verdades, do ouvir constantemente, do amar a Deus e, em terceiro lugar, ensinar ininterruptamente. Ensinar ininterruptamente. Versículo de número 7, vou retomar no 6, para dar sequência, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, diz a palavra de Deus. O que eu vejo aqui nesse texto, nesse capítulo, é o seguinte: que nós temos uma multidão de gente ouvindo as instruções de Deus, o ensino de Deus, de modo eloquente, poderoso, objetivo, claro, preciso. O povo não tem dúvida do que é preciso fazer e como proceder diante dessas verdades. Então você tem a mensagem dirigida à liderança de modo geral. Todo mundo está escutando o que o profeta de Deus está falando, mas depois você tem também verdades que vão como que afunilando para uma liderança mais particular, liderança familiar. Antes de ensinar, certifique, portanto, o que Moisés está falando já no âmbito mais particular de família. Antes de ensinar, certifique que a verdade faz parte do teu coração, faz parte da tua vida. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estando no teu coração, ensine os teus filhos. E se tem um aspecto que nós precisamos reorganizar urgentemente, é esse aspecto de ensinar os nossos filhos de modo ininterrupto, de modo constante, com as nossas energias que são canalizadas para este fim, porque ensinar demanda energias de nós, ensinar demanda criatividade, ensinar demanda trabalho, esforço, dedicação das nossas faculdades mentais, do nosso ser, da nossa força, para que a verdade de Deus alcance e transforme os nossos filhos. Mas a eficiência ou a eficácia disso perpassa pelo campo de que ela faz parte do meu coração, ela está em mim. Não é um ensino teórico, é um ensino que faz parte da minha vida, que foi absorvido pela minha existência e, portanto, eu transmito verbalmente e com o exemplo também. A família que queremos ser, a família que queremos ter, depende de uma boa dose, de uma medida substancial daquilo que estamos dispostos a fazer. A sua família, ela não vai avançar, ela não será transformada, ela não será organizada, reorganizada à luz da palavra de Deus, como que o achar a lâmpada de Aladim, fazer um pedido e rapidamente as coisas vão mudar. Não existe trabalho, isso exige trabalho. Uma medida substancial de trabalho, de dedicação, de esforço, vai ser exigido de você. E aqui, me parece que é endereçado de modo mais preciso aos homens. Eu quero falar sobre isso. Veja só, vamos entender uma coisa. O milagre que o Senhor opera numa família nem sempre está dissociado daquilo que acontece na esfera da ação dos membros da família. Há coisas que Deus realiza extraordinariamente, mas há coisas que acontecem no âmbito da família que faz parte das ações ordinárias, cotidianas de cada membro, cumprindo com a sua responsabilidade, com o seu papel na família. E isso tem a ver, então, com reorganizar a família à luz do que Deus ensina e do que Deus está reivindicando. Só assim nós alcançaremos o pretendido, desejado, enquanto família saudável, enquanto família forte, enquanto família que sai para testemunhar e dizer que só o Senhor é Deus. O papel de cada membro da família é vital.
para conservar a família, para preservar a família, para reorganizar a saúde da família física, emocional e espiritual. É preciso o empenho de cada membro da família. Portanto, é preciso uma boa dose de trabalho e dedicação para alcançar o almejado. Mas, em especial, eu me dirijo a você, pai, a você, homem, que ainda não tem filho, mas que deseja ter filho, e Deus, pela sua graça, haverá de conceder filho. A atuação principal aqui nesse âmbito, a meu ver, envolve o papel da liderança masculina, do homem. É papel seu, pai. Eu sei que é mais confortável para nós enveredarmos para outras coisas que envolvem o entretenimento e deixar o que nós temos de fazer. E aqui eu faço coro com você, eu não estou querendo dizer que é fácil, eu sei que é difícil, eu vivencio isso, eu preciso ser catucado pela minha esposa para que eu assuma certas coisas e faça o que eu tenho que fazer, e cumpra os meus deveres. Mas se nós falharmos aqui, nós falharemos em todos os aspectos da vida que envolve a nossa liderança. Vejam, notem que o método do ensino, a dinâmica do ensino, o ensino não é estático, o ensino, pelo contrário, ao invés de ser formal neste contexto, ele é mais informal, porque é uma coisa do dia a dia. Não é preciso estabelecer uma agenda, agora vem isso, depois vem aquilo. É o dia a dia da vida no contexto familiar, que essas coisas vão acontecendo e se processando. Agora, vejam que o texto diz assim: tu as inculcarás aos teus filhos. Isso aqui é de algo que é diligente o tempo todo. E delas falarás, eu chamo a sua atenção para esta palavra, e dela falarás assentado em tua casa. O assentar pressupõe a interrupção de algum tipo de atividade para ensinar. É preciso interromper algumas atividades. É preciso deixar de fazer certas coisas que nós gostamos para assentar, parar, no contexto da família, da casa, quem sabe antes da refeição ou durante a refeição, para destilar o bom ensino da palavra de Deus. O problema é que nós somos uma geração muito agitada. O problema é que nós temos muitos afazeres, nós temos uma agenda bastante avolumada, que às vezes é marcada ou é cheia por coisas fúteis e vãs. E as coisas que realmente importam são deixadas ou relegadas para um plano secundário. Mas isso precisa ser realizado. Precisa ser realizado. Agora, esse aspecto, se por um lado pressupõe a interrupção de algum tipo de atividade para ensinar os nossos filhos, para ensinar a nossa família, nós vemos aqui com isso também a importância da presença física no ensino fundamental. Não é possível e não dá para fazer, ou não é saudável, melhor dizendo, fazê-lo virtualmente à distância, embora se possa fazer em alguma medida, e talvez a gente até veja que nesse tempo algumas coisas são feitas nesse campo, mas é preciso a presença física. Por quê? Porque o ensinar o filho a verdade de Deus pressupõe duas coisas, dois aspectos. O aspecto da fala verbalizada e o aspecto do exemplo. Eu preciso falar, mas eu preciso também exemplificar com a vida. A importância da visibilidade do que eu ensino se faz necessário. Você precisa passar mais tempo com o seu filho, pai. Você precisa passar mais tempo com os seus filhos e filhas. Você precisa passar mais tempo com a sua esposa. Você precisa tirar tempo para pastorear o coração da sua família. Você precisa orar com a sua família, pela sua família. Precisa ler a Escritura com a sua família. Você não pode postergar. Você não pode transferir essa missão. Essa missão é sua. Reorganizar a família sob o crivo da palavra de Deus é levar em consideração o ensino de modo ininterrupto. Mas também o ensino andando. Pode assentar-se e ensinar na casa, e deve fazê-lo, mas também ir andando pelo caminho. E andando pelo caminho. O ir e vir, nesse aspecto aqui da vida, precisam ser uma oportunidade para ensinar os nossos filhos.
É preciso ensinar os nossos filhos, até mesmo nos momentos de entretenimento. A Diana e o José Henrique, que sempre teve apreço para me convidar para ir ao cinema, e eu sempre procurei ir. Agora tenho feito isso em alguns momentos com o João, mas era inevitável que depois do filme, depois no lanche, naquelas áreas que nós encontramos no shopping center, era inevitável que depois vinha uma boa discussão teológica sobre o filme. E eles falavam, agora não, pai, agora sim. Porque eu sei que os filmes, que esses instrumentos que envolvem muitas imagens, muito barulho da música, por detrás há um projeto que vai doutrinando, e determinados comportamentos dos nossos filhos são resultantes daquilo que eles veem de modo massivo. Então, eu ensino também com isso, no ir e vir da vida eu ensino ao anoitecer, no fim do dia é preciso ensinar, o dia foi embora, a noite chegou, e eu preciso então parar alguns instantes para orar com os meus filhos. Eu escrevi nessa semana, botei em alguns grupos de WhatsApp da igreja, falando uma palavra aos pais. Eu disse que é função dos pais ensinar, é função dos pais orar sempre, o tempo todo pelos filhos. Quando os filhos forem deitar, vai lá, coloque as mãos sobre a cabeça dos filhos, ore por eles, abençoe os seus filhos, ore pela conversão dos seus filhos, ore pela vida emocional dos seus filhos, ore pela vocação dos seus filhos, ore pelo casamento dos seus filhos. É preciso ensinar. Ao deitar, ao levantar, no fim do dia, no início do dia, aproveite todos os momentos para ensinar os seus filhos. Aproveite o momento do isolamento social para reorganizar a sua família, considerando o ensino de modo ininterrupto. Talvez você tinha abandonado esse elemento, talvez você estava negligenciando o ensinar. Agora você está em casa, você fica 24 horas em casa. Eu sei que é difícil para alguns, mas também é uma bênção para a maioria de nós. É hora de ensinar o seu filho. Encurta o tempo do seu filho no videogame. Encurte o tempo do seu filho no uso dos instrumentos da tecnologia durante esse tempo de isolamento social. Reserve tempo para o entretenimento, mas coloque uma disciplina para que você tenha tempo para ensinar o seu filho. Porque senão, o seu filho vai se perder dentro de casa. Tem filhos que estão dentro de casa com os pais, mas estão abandonados pelos pais, estão perdidos dentro de casa. E isso é uma tragédia se isso acontecer. Os pais precisam reorganizar a sua família, considerando a necessidade do ensino de modo ininterrupto, constantemente. É muita coisa, eu disse para vocês. Lembrar perenemente é uma outra coisa que é preciso reorganizar a família. O versículo 10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Vocês não construíram essas cidades. E casas cheias de tudo que é bom, vocês não construíram essas casas. Casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, e esse verbo guardar aqui traz a ideia de lembrar, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É uma tragédia quando o povo de Deus avança e faz conquistas, e se esquece o que foi feito, e se esquece o que foi recebido. Deus está falando, ao chegar lá, não se esqueça, vocês vão encontrar cidades já edificadas. Vocês não fizeram nada. Vocês não botaram a mão na massa. Vocês não tiveram trabalho nenhum. Vocês não construíram casas, as casas já estarão com tudo que é bom, casas cheias. Vocês encontrarão poços abertos, abundantes. Imagine numa terra árida, irmãos, onde tem a carência de água. Esse povo ia chegar e encontrar tudo ajustado. Deus está dizendo o seguinte: não esqueça disso, lembra-te permanentemente de que foi o Senhor, seu Deus, que fez isso, que foi o Senhor, seu Deus, quem doou essas coisas para vocês.
O reorganizar a sua família não pode deixar fora deste âmbito do reorganizar, o lembrar-se dos feitos de Deus, o reconhecer que tudo é graça de Deus. Nós precisamos contar para os nossos filhos sobre a graça de Deus, sobre as dádivas de Deus, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus tem dado, sobre o que Deus tem realizado na nossa vida. É Deus. O temer grandemente também está presente nesse texto. Quando a gente chega no versículo de número 13, diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses. Lembra que eu falei que o povo está indo para uma terra pagã, e que, portanto, Deus está treinando o povo, dando munição ao povo, porque o povo não ceda às pressões das divindades? Nenhum dos seus deuses, dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou, diz o Senhor. O conselho antes de Deus era: não te esqueças. Não deixa caducar a verdade do que eu fiz e de quem eu sou e das coisas que eu dei a vocês. Agora, a verdade de Deus, o alerta é: tema o Senhor. Tema o Senhor. E Charles Swindoll, ele diz o seguinte: o tipo de temor correto é a reverência ao santo nome de Deus. É um respeito saudável para com a vontade de Deus, que você leva em conta a vontade de Deus, mantendo na mais alta honra. Na mais alta honra. Temor a Deus é uma verdade que está atrelada não a conceito abstrato. Temor a Deus é uma verdade que está atrelada àquilo que vai dando visibilidade. Eu escrevi também no outro dia um texto falando assim: agora sei que temes a Deus. E domingo passado, se não estou enganado, Carlitos pregou nesse texto do Gênesis capítulo 22, e ele fez menção desse texto. Agora sei que temes a Deus. Como é que eu sei que uma pessoa teme a Deus? É quando a vontade de Deus é levada em conta. É quando o nome de Deus não é tripudiado, não é zombado, não é escarnecido por minha conta ou por conta de mim. É quando a glória do nome de Deus é colocada num patamar mais elevado. Ele é honrado por minha vida. Ele é honrado pelo que eu faço, pelo que eu falo, pelas minhas atitudes. Eu o honro. Isso é temer a Deus. Como que você prova que você teme a Deus? Como que você tem reorganizado ou precisa reorganizar a sua família sem deixar de fora este elemento do temor a Deus? Temer grandemente ao Senhor nosso Deus. E eu preciso terminar. E termino dizendo o seguinte, que nem tudo está pronto. Nem tudo está concluído. O reorganizar a família faz parte de uma dinâmica constante. Enquanto nós estivermos caminhando aqui, nós vamos precisar reorganizar. Algumas coisas vão sair do lugar, vão fugir daquilo que deveria ser o normal. Mas sempre haverá a voz de Deus ecoando em nossos ouvidos: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Sempre haverá a voz de Deus dizendo: ama-te o Senhor teu Deus. Sempre haverá a voz de Deus para nos dizer: ensine a tua família, porque nem sempre a coisa vai estar ajustada perfeitamente. A situação seria como um plano, um projeto de construir uma casa, que uso a metáfora para falar que construir uma casa é como constituir uma família, que vai exigir do pedreiro muito esforço, muito trabalho, mas em alguma medida, em algum momento, pode ser que a parede não esteja devidamente no prumo. Daí é preciso organizar de novo, alinhar novamente, para avançar e ajustar tudo conforme o preceito de Deus. Talvez você olhando para a sua família hoje e pense: olhe como a minha família precisa de reorganizar isso, como a minha família precisa reorganizar a sua dinâmica da vivência no lar, como nós precisamos nesse tempo parar e fazer uma análise, uma reflexão profunda e mudar algumas coisas que saíram do eixo
na nossa família. Deus está nos dando um tempo, não apenas para enfrentar isso, irmãos, sobre o contexto do sofrimento, do choro, da tristeza. Não, Deus está nos dando uma oportunidade que talvez no ativismo da vida nós não pararíamos para analisar e reajustar isso. Não é construir uma família, é ajustar, porque a família já foi construída. Nós já estamos envolvidos nisso tudo. A corrida da vida talvez tiraria de nós a possibilidade de, nesse tempo que não é confortável, reorganizar tudo. Esteja preparado para responder os seus filhos, para responder os membros da sua família. O versículo 20, aqui caminho para finalizar, destacando essa última etapa do texto, como que aplicando a nossa realidade. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significa os teus testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. O que significa isso? O pai precisa estar preparado para responder essas verdades. E a resposta a ser dada envolve a atividade redentora de Deus. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes mandamentos e estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até aqui, diz a palavra de Deus. O fundamento da fé do povo, da aliança, e o conteúdo é: Deus nos libertou. Você precisa aprender a falar para o seu filho que o Senhor Jesus morreu na cruz por você, levou sobre a cruz todos os seus pecados. Você precisa aprender a contar para os seus filhos por que você vive em obediência, por que você anda por fé, por que você esforça-se para honrar o nome de Deus. Se o seu filho perguntar, pai, por que o senhor faz assim e não faz como o vizinho faz, você precisa estar preparado para responder de acordo com a palavra de Deus, para falar sobre os milagres de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre a redenção de Deus na história e sobre a fidelidade de Deus. Pois assim fazendo, seu filho perceberá que faz sentido, que tem coerência, e a sua família, portanto, será reorganizada sobre o crivo dos valores do reino de Deus. E você vai experimentar muitas coisas boas. Nós vamos cantar uma canção. E eu queria que você não saísse de frente do seu televisor. Isso é um momento de finalizar o tempo de edificação na sua casa. Depois que as meninas cantarem, juntamente com o auxílio do Rafa aqui na guitarra, louvado seja Deus por essa turma boa que vem aqui semanalmente para servir a Deus e a Igreja de Deus, eu vou impetrar a bênção e desejar a você uma feliz semana. Vamos cantar essa canção que versa sobre família. Eu penso que nós não poderíamos finalizar de outro jeito. Reorganize, pense nessas verdades, anote, volte a elas depois, e permita que elas adentrem o seu coração. Vamos cantar com as meninas, cante aí na sua casa. De repente você estava sentado até agora, fique em pé, convide os seus filhos para cantar, para adorar a Deus, e depois eu vou impetrar a bênção para desejar a você uma feliz semana. Meu lar a ti, o nosso futuro.
santificará a tua presença. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Vamos cantar juntos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Uma declaração como essa, de uma canção como essa que nós cantamos, é possível. É possível porque o Senhor nos alcançou e o que fazemos é responder ao chamado do Senhor. Que, portanto, cantar essa canção, ouvir essa mensagem que foi aqui proferida, Senhor, possa fazer com que isso se torne uma declaração de fé, uma convicção inabalável. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o momento em que nós estamos vivendo, quando muitas pessoas não têm esperança, olham para o futuro e pensam que o futuro é incerto. Nós, entretanto, podemos olhar e servir ao Senhor com todo entusiasmo. Amar o Senhor, ouvir ao Senhor, ensinar a nossa família e fazer com que, ó Deus, jamais nos esqueçamos os teus feitos, a tua graça que nos foi concedida, que nos alcançou, e que jamais, ó Deus, deixemos de temer ao Senhor nosso Deus, que tenhamos condição de, no reorganizar nossa família, responder às perguntas dos nossos filhos, dos membros da nossa casa, e que assim, Pai, o teu evangelho cumpra e realize no coração dos membros da nossa casa, aquilo que mais ninguém pode realizar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa, que o Senhor nos guarde do mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Que o Senhor abençoe o nosso país. Que o Senhor levante sobre nós o rosto, Senhor, e tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da tua igreja, espalhada por este mundo afora. E que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos nós e permaneçam com todos nós aqui e com toda a igreja espalhada por toda a terra agora e sempre, sempre. A você uma semana feliz e vitoriosa, em o nome do Senhor Jesus. Amém.